estratégia não vai ser no mesmo rodada, na mesma cultura política das estratégias anteriores. Claramente, na época da guerrilha, a estratégia era decidida por uma elite, por os comitês centrais, as direções da vanguarda. Gente muito boa, mas eram homens brancos acadêmicos. No caso eleitoral também, dos partidos de esquerda. Uma estratégia que não era debatida, consultada, falada com as pessoas. Os comitês centrais, claramente no período leninista, autonomizaram dos povos, das classes populares, das camadas populares. E isso não deu certo. Agora estamos num período completamente diferente dos anos 60. Qual é a principal diferença? Acho dois fundamentais. Uma é as mulheres. A luta das mulheres, que está colocando em crise o patriarcado, é um dos insumos, dos valores, insumos se diz em português, mais importantes da luta por mudar o mundo. Devemos aprender da luta das mulheres. Elas mudaram completamente as relações entre as pessoas. Os que somos velhos, João, recordamos quando o pai era o rei da casa. E ninguém, na hora da comida, os meninos não falavam. Só o rei falava, na ponta da mesa. 60 anos atrás. Agora isso não é mais possível. As igrejas trabalham para retroceder 100 anos para trás as relações sociais. Mas não vai dar certo. Pode dar certo no terreno eleitoral, mas não nas relações sociais, na família, na escola, na favela, no bairro. Porque essa mudança das mulheres, essa crise do patriarcado, também é estrutural. Por que o capitalismo é forte, o capitalismo de fábrica, produtivo, é forte na Ásia? Porque ali se pode produzir com poucos capatazes, se diz? Os que mandam com poucos capatazes. Nas fábricas no Ocidente, você precisa um capataz cada 10 trabalhadores, ou 12. Na China, em outros países da África, o patriarcado é tão forte que a maioria dos trabalhadores obedecem. A crise do Fordismo foi feita por os trabalhadores e as mulheres na fábrica, na escola, na família. Disso podemos aprender, porque a luta direta, a luta de classe, de gêneros, de cores de pele, todas essas lutas são lutas diretas, não são intermediadas pelos caudilhos, pelas instituições, pelos dirigentes. São lutas diretas. Mas a segunda luta importante é a luta dos povos originários. Indígenas, negros, povos tradicionais, e assim. Eles fazem uma luta anticolonial. Esse regime de apropriação de bens comuns é uma atualização do colonialismo. É um neocolonialismo. Quais são os povos alvos da acumulação por espoliação? Os ribeirinhos, os pescadores, os camponeses, os favelados. Esses são os alvos, negros e indígenas. Os povos menos integrados culturalmente pelo capitalismo.
povos não desenvolvimentistas. Esses povos, assim como as mulheres abrem a possibilidade da luta contra o patriarcado, contra os grandes partidos, contra o Estado, a milícia e tudo isso, é a presença da milícia, das igrejas, é uma resposta à libertação feminina, à crise do patriarcado. Os povos originários abrem a possibilidade de debater o desenvolvimentismo. Eu não sou desenvolvimentista. Eu acredito que estamos diante de uma crise civilizatória muito profunda, uma crise ambiental terminal, uma crise sanitária da saúde. Agora a Organização Mundial da Saúde fala de que os antibióticos estão no ponto de não trabalhar mais, de não fazer nenhum trabalho positivo. Essa é uma crise da saúde muito forte. Estamos diante de uma crise da dominação eurocêntrica e imperialista americana. Uma transição da centralidade do mundo europeu-atlântico para o mundo do Ásia-Pacífico. São muitas transições juntas e podemos falar de uma crise civilizatória, que é muito mais que uma crise econômica, porque a ideia tradicional na esquerda é que crise é economia. Também temos crise econômica, e o capitalismo está num momento muito difícil, mas tem muita força militar. E também devemos compreender a crise civilizatória como uma metástase, como câncer. O sistema cria um problema que não tem capacidade para resolver. Você compreende isso? Sim? Não tem. Dentro do sistema atual, você não pode resolver a crise climática, por um caso. Todos falam da crise climática, da mudança climática, mas ninguém faz nada, porque o sistema não permite fazer nada para transformar isso. Então, os povos originários são uma possibilidade que temos de superar a crise civilizatória, é superar o desenvolvismo. Não sabemos como seria isso, mas sim sabemos que o sistema tem estudado. Vocês conhecem o Clube de Bilderberg, não? O Clube de Bilderberg são as 100 pessoas mais poderosas que se juntam todos os anos para discutir. Uma das muitas discussões que eles têm fala de reduzir a população do mundo à metade. Porque com uma população mais pequena, faltam 20 minutos. 10. Porque com uma população muito mais pequena, a dominação seria mais estável. Então, temos duas lutas muito profundas: a luta contra o patriarcado, contra o machismo, e a luta contra o colonialismo e contra o racismo. Hoje, não são coisas separadas. O patriarcado, o colonialismo e o capitalismo vão juntos. Nos anos 40, 50, podia-se falar de outra maneira. O capitalismo apoiou a descolonização do terceiro mundo, África e Ásia. Mas agora, com essa forma de acumulação do sistema financeiro e da acumulação por expoliação, temos que o capitalismo, o patriarcado e o colonialismo são juntos, trabalham juntos e se reforçam mutuamente. Então, dentro dessa situação, temos movimentos populares que lutam e lutam muito. Em toda a América Latina, temos muitos mais movimentos dos que acreditamos.
Eu falava de que só na Colômbia, onde está o amigo colombiano? Lá. Só na Colômbia temos 12.000 aquedutos comunitários, que agora o Banco Mundial quer privatizar. Quando eu falo de 12.000 aquedutos, estou falando de miles, mais de 12.000 comunidades que constroem aquedutos e que os mantêm. 40% da água é provista e até 20% da água das cidades vem por esses aquedutos. É muito, ah? Não é uma coisa marginal. Na Argentina temos 400 fábricas recuperadas. Temos mais de 100 bachilleratos, escolas secundaristas populares. Temos uma mídia popular independente, de centos de grupos que fazem mídia, internet ou papel, que lida por 7 milhões de pessoas. Por isso, agora a resistência na Argentina é tão forte, porque existe uma rede de organização popular nas periferias, nos bairros, nas fábricas, em toda parte, no campo, que resiste ao governo de Macri. Em México, em Guatemala, em Colômbia, já falei Colômbia, em Peru, em Chile, e até em Brasil. Quantas milhões de hectares tem recuperado sem terra? Quantas? 25 milhões. 25, é mais da superfície do Uruguai. É muito mais que da de Portugal. Muito mais. 3 vezes mais. Quantos assentamentos tem de reforma agrária feitos de baixo? 5.000. Quantas escolas tem o sem terra? 1.500. Por que falo disso? Porque falo que aí você tem a chave epistemológica para construir novos caminhos, sem deixar a coisa eleitoral, sem deixar as outras construções institucionais, é isso. Mas uma estratégia não se constrói pelos livros. Os livros são importantes, mas não são a base para construir uma estratégia. O maior estrategista, os dois maiores estrategistas do movimento revolucionário foram Lenin e Mao. Eu simpatizei com os dois quando era menino. Agora também simpatizo com os dois. Mas não repito tudo, porque não tem sentido. Mas eles partiram da realidade concreta, da realidade das lutas. Quem criou os soviets na Rússia? Foi Lenin? Foi Trotsky? Quem foi? Os trabalhadores, os soldados que eram camponeses com armas. A grandeza de Lenin foi reconhecer que os soviets, que não os criaram os bolcheviques, eram a forma do novo poder na Rússia. E com Mao sucedeu o mesmo. As zonas liberadas, as zonas vermelhas, foram criações dos